Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso GrafoCast. A gente está aqui mais uma vez com a nossa série, né? A gente está falando sobre os episódios da Assinatura Não Mente. E eu tô aqui com a Cíntia mais uma vez e a gente veio trazer um programa bem legal para vocês, né, Cíntia? Conta para eles. É isso mesmo. Olá pessoal, sejam bem-vindos. E hoje vai ser bem interessante. Vocês vão gostar bastante de quem nós vamos falar hoje. Isso. E aproveitando, eu sempre falo isso no final, mas eu vou falar agora, vamos dar um pouquinho, né? Bom, eu sou a Letícia Radai, que vocês têm me acompanhado, muita gente nova chegando também aqui que tem me escrito. E o trabalho que a gente vem fazer aqui é um trabalho de trazer um conhecimento que através da escrita vai te ajudar a se entender, a entender melhor as pessoas, mas sobretudo a transformar a sua vida. A grafologia por si só não transforma as pessoas. A grafologia é um conhecimento de como os gestos ao escrever de uma pessoa revela sobre comportamentos, sentimentos, como que ela pensa, como que ela age, de que maneira que ela se vê, se entende. E a partir daí eu criei um método chamado Método Radai, que é onde eu fui unindo vários conhecimentos, desde programação neurolinguística, enneagrama, e outras coisas mais, né, o mundo sistêmico também, e fui atrelando, juntando essas peças para que a gente consiga ir ainda mais profundo. O método, ele tem a função principal de ajudar a pessoa a transformar a vida dela, aí além do que ela já foi até ali, um determinado momento. Não é o fato de olhar a escrita e achar que você vai mudar a sua vida, porque você sabe que você é uma pessoa que de repente tem uma liderança ou que não, mas principalmente você conseguir ver aonde está o teu conflito. Dentro do método você aprende, como aluna minha, você aprende isso, aonde que está a sua maior força e de que forma você, na sua história, no seu universo, no seu momento, pode conseguir fazer isso. Não é mágica. Aqui a gente está falando de uma ciência através da escrita, da neuroplasticidade, onde a gente junta tudo e faz realmente a coisa acontecer. Dito isso, quero agradecer aqui, né? E vamos agora já dar continuidade, porque a gente não está aqui para ficar jogando charme não, né, Cíntia? Não, nós estamos aqui para trabalhar. Só complementando o que a Letícia falou, se você quiser aprender a ser uma grafóloga ou grafoanalista, pode aprender com a Letícia, que a Letícia foi quem me formou e quem continua me orientando, me mentorando, e eu estou cada vez mais envolvida. Vocês vão aprender, vão se trabalhar e vão aprender a trabalhar com as outras pessoas também, que vão trazer os seus conflitos, as suas aflições, e vocês vão estar bem capacitadas para isso, pode ter certeza. Obrigada, Cíntia. Pessoal, a Cíntia, ela é realmente uma pessoa que fala sobre algo que ela viveu, experimentou e experimenta, né? Conheço ela há um tempo já que a gente, né, tá juntas. 3 anos, né? 3 anos. É um curso terapêutico, né? É um curso terapêutico. Ela evoluiu pra caramba, ela trouxe muitas etapas, ela venceu muitos episódios internos dela, para ela estar aqui hoje, inclusive. E por isso que ela tá aqui, né? É uma vitória. Lado a lado. Eu tô aqui, lado a falando lado aqui na câmera, usando o microfone e com toda a minha sinceridade aqui. É isso aí. A gente muito bom estudar grafologia e integrar outros conhecimentos também, né? A Letícia integra também, eu também integro outros conhecimentos que somente enriquece o que a gente trabalha, né? Para dar um apoio. Você não só tem um ângulo, não só tem uma visão. Integrando outros conhecimentos, você tem uma visão mais de conjunto, uma visão global. É isso aí. Estamos aqui por um propósito. Então hoje a gente vai falar sobre uma assinatura, gente, a assinatura que é a assinatura da liderança. As pessoas querem saber como elas podem se tornar líderes. Então tem gente que sai comprando livro de liderança e estuda personagens e não sei o quê. Como que eu posso ser uma líder? Aí elas acham que elas olham uma figura
que na cabeça, né, no olhar dela tem um perfil que ela gosta e que quer copiar aquela pessoa. E aí a gente está aqui para estudar uma assinatura, né, uma escrita, que a gente analisa sempre texto e assinatura, de um grande líder, uma pessoa que marcou a nossa era, né? Ele é Steve Jobs. Ele é uma pessoa que ele mudou a nossa vida de celular, né? A gente antes não existia, só existia um aparelho para fazer ligações, e aquilo se tornou tudo na nossa vida, e hoje cada vez mais, né? Então eu escolhi uma frase aqui para falar do Steve Jobs que eu achei bem legal. Então, assim, a liderança verdadeira não nasce da simpatia, nasce da visão. E muitas pessoas, né, que conhecem a história do Steve Jobs, falam quanto ele era uma personalidade também difícil, uma personalidade complexa. E hoje a gente vai abordar muito esse tema, porque a liderança, ela é todo mundo quer ser líder, né, Cíntia? Todo mundo quer brilhar, todo mundo quer mandar nos outros, né? Tão legal. Só que existem alguns preços que são pagos para liderar, e isso nunca é falado, nunca é visto. Aí também, claro que a gente sabe que tem líderes que são meio difíceis e acabam trazendo dificuldades para o grupo, mas a liderança, ela é um tema que não é tão simples assim, né? Não é só vestir a roupa e sair fazendo. Então, antes de a gente começar, quero sempre dizer aqui que não é uma questão de a gente diagnosticar, falar de julgamento de personalidade, isso nunca, inclusive a gente toma todo o cuidado para se manter sempre de uma forma bastante correta, honesta, verdadeira, com o que o conhecimento nos traz, não um julgamento pessoal. Então, a gente vai ficar falando aqui como ele era, porque a gente viu na televisão, um filme ou um livro, mas sim a gente vai falar sobre o que a escrita revela. A escrita do Steve Jobs vai falar sobre as estratégias internas que ele tinha, sobre padrões de funcionamento que ele tinha também emocional, e até a forma de ser cognitivamente. É aqui que a gente vai focar, né? E sempre lembrando que você não é um traço. Essa é a nossa frase dentro, né, do Instituto Eterna, porque não é um traço que define uma pessoa, mas sim é o conjunto, é como se montasse um quebra-cabeça que vai falar como aquela pessoa funciona, e é isso que nós vamos fazer aqui, né? Então eu fiz aqui uma pequena introdução, vou falar, e depois aí a Cíntia também pode falar sobre a parte do Steve Jobs. Bom, um dos líderes mais influentes da história moderna, né? Essa foi a primeira, acho que a primeira coisa que a gente pode falar sobre ele. Ele foi um visionário, uma pessoa também muito exigente, perfeccionista, inspirador, mas ao mesmo tempo considerado uma pessoa muito difícil com quem ele convivia. E a assinatura dele e a escrita, pasme, mostra exatamente essa combinação, né, Cíntia? Isso mesmo. É isso mesmo, ele tem, na escrita dele, já tem, a gente percebe a liderança dele, o tipo de liderança que ele tem, né? Porque ele veio para unificar o que estava fragmentado, né? Que ele concretizou já no finzinho da vida dele, né? Isso. Aí, a gente também gosta sempre, quando nós vamos fazer um trabalho desse, de, em especial, trazer um pouco da história, né, do Steve Jobs. Porque para você entender o que a pessoa se tornou aqui, você tem que dar uma olhada para trás. A escrita, ela não é uma bola de cristal maga que vai te trazer, ai, nossa, como vai ser o meu futuro, isso aí é bobagem. A escrita, ela é um reflexo de quem você é desde a época que você nasceu, como você foi formado, como você está hoje, e principalmente, se você não mudar o que você está fazendo, para onde você vai estar. Então, uma questão de que isso vai continuar acontecendo. Se você não mudar o seu proceder, vai acontecer o que já vem acontecendo. Se você mudar, você tem chance de transformação. Por isso que o método Radai que vai trazer sempre o olhar para a transformação. Porque de que me adianta saber que eu sofri, que eu não sei o que eu tive trauma na infância, sério, eu tenho que, o que eu faço com o que eu sei, né?
para onde que eu levo isso? Então, esse que é o nosso foco dentro do método Radhaik. E aí, eu quero que a Cíntia conte um pouquinho da história, né? Você que ama aí, a Cíntia é historiadora, gente. Ela adora ver... Eu sou só uma entusiasta da história. No nosso grupo de 2 aqui, ela é a pessoa... Eu só chego com novidade. Ela sempre traz coisas que eu... Nossa, que legal. Então, conta o que você descobriu sobre a história do Steve Jobs. Conta para eles. Bom, o Steve Jobs, ele foi adotado, né? Então, por conta disso também, ele traz uma força de transformação, de transformar esse sentimento de rejeição em algo que ele conseguiu se colocar como identidade, né? Então, ele integra. Então, ele veio para integrar isso também. E o Steve Jobs, ele estudou caligrafia, gente. Ele estudou caligrafia, ele foi para a faculdade, mas ele não gostava de nada. Nada, né? Então, a única coisa que ele gostou foi de caligrafia. E foi isso que ajudou com que ele, depois, quando fosse fazer as fontes, né, do programa, ele colocou, digamos que ele humanizou a informática, né, as fontes da informática, porque ele ajudou a fazer com que como que o cérebro lê, ele colocou no computador isso, né, no sistema isso, né, e ele é uma pessoa muito determinada, um visionário, que estão nos traços da escrita dele, que a gente pode ver isso também, né, e aí a gente vai, vocês acompanharam que ele teve um problema quando ele fundou a Apple, aí ele teve um problema na Apple, ele se demitiu, né, por conta de ele perdeu força na Apple, e depois a Apple precisou e ele retornou, e ele colocou para cima, mas ele voltou já de uma forma menos arrogante. Ele tinha liderança, mas ele não conseguia ainda dominar esse sentimento dele. Então ele passou a ser mais assim, digamos, mais simples, no sentido de ser um líder que vai olhar para transformar, um líder que vai conduzir, né? Então ele conseguiu colocar a Apple onde ela está hoje, né? Por conta dele ter de uma certa forma, um reconhecimento, né? E já foi no fim da vida dele, quando ele conseguiu integrar, né? E surgiu o iPhone, né? Então, uma coisa importante que você trouxe aqui, de a gente falar, é o seguinte: a história do Steve Jobs é uma história que fala muito de uma criança que foi adotada. Então, ou seja, como que é interessante, né? Você vê, hoje você olha, o cara foi um grande ícone, ele veio de uma adoção, né? E aí, ele tinha dentro dele uma coisa muito forte, que ele queria buscar respostas, ele tinha essa busca por orientação. Quando ele foi para a faculdade, ele, né, dentro da universidade, teve uma coisa que aconteceu muito importante para falar sobre isso. Os pais dele, né, meio que os pais de DNA, deram ele para uma família porque eles não tinham dinheiro para pagar uma universidade para o filho, porque os pais eram jovens, eram estudantes, e aí eles pegaram o Steve Jobs e falaram assim: vamos dar para alguém que pelo menos possa dar estudo para esta criança. E aí eles fizeram um acordo com os pais adotivos do Steve Jobs, por qualquer um, né? Que eles só queriam que esse filho fosse para a universidade. Se eles garantissem a entrada dele numa universidade, eles iriam doar a criança. E foi o que aconteceu. Os pais adotivos, assim que o Steve Jobs já estava pronto, colocaram ele na universidade. E aí, o que acontece é que ele não gostava daquela universidade. Ele não se encaixava. Ele começou a ver que ele não era feliz. E ele sempre teve uma coisa muito forte nele, de uma busca, de um desejo enorme de fazer a coisa acontecer. Então, nesse ponto, a gente também vê um pouco de tenacidade, obstinação, que acaba sendo que as pessoas confundiram com arrogância. Exato. Não é arrogância. Ele confiava tanto, ele tinha tanta certeza daquilo, convicção do que ele estava falando e do que ele estava pensando, que ele não é que ele não, os outros achavam que ele que estavam sendo desprezados, e não é isso. Não era isso. Ele tinha tanta certeza, não é isso, e vamos levar adiante, né? E aí depois
foi por conta disso que ele acabou, ainda bem, saindo da Apple para poder retornar depois. Então, isso tudo vem ele se sentia rejeitado, mas ele não agia como rejeitado. Exato. Né? Ele não agia. Ele é obstinado, que a gente vê nos traços da escrita dele também, né? Sempre olhando para frente, sempre indo adiante, né? E assim, pegando um gancho agora dessa obstinação, vamos falar um pouco aqui, né? A gente está com a escrita aqui. A gente vê esse sentido dele de ir para frente, de seguir em rumo à vida, ao que ele almejava, para onde ele ia. A escrita dele tem uma fluidez natural para a direita. Isso na grafologia a gente fala sobre um fluxo, um caminho de buscar algo. Né? Tem também a questão da inclinação, que é o desejo de fazer a coisa acontecer, o desejo de querer aquilo que de fato ocorra. Outros traços também, como as letras são mais angulosas, que também falam de até um olhar um pouco mais crítico, criterioso sobre as coisas. E aí, toda essa personalidade, quando vai para a faculdade, que não gosta, faz o quê? Fala, eu não quero ficar adapta, aqui. Né? Exato. E aí, o que ele fez? Ele falou, bom, chegou para os pais adotivos e disse assim, vamos fazer o seguinte, esse curso eu não gosto não, mas eu vou fazer uma coisa na universidade que eu gosto, que ele viu que tinha naquela época, ele gostava de fazer, que era um curso de caligrafia. Pasmem. Steve Jobs fez caligrafia. E aí ele gostava daquilo, porque ele diz, né, eu já vi várias entrevistas dele, que a letra, aquela arte daquela letra conectava ele com ele mesmo e trazia uma relação com o todo e fazia com que ele se sentisse conectado. Ele diz exatamente isso. E a gente vê na escrita dele que ele tem uma escrita caligráfica, a gente chama na grafologia de caligrafia. O que ele fez? Olha só como às vezes a gente acha que você fala assim, eu fiz caligrafia, nada a ver, não serviu para nada. Por exemplo, eu já fiz curso de turismo, minha formação inicial foi processamento de dados. Aí você fala, nossa, Letícia, não tem nada a ver com o que você é hoje. Claro que tem tudo a ver. Uma das coisas, o método Radai, que foi criado porque o meu pensamento, ele vem de uma estrutura, um processamento lógico, que foi o que eu aprendi na formação. Vem também de um desejo de liberdade. Por que eu queria ser guia? Porque eu queria ser livre, fazer o que eu queria, gostar de viajar, de fazer... Então, assim, tudo já está meio que certo no nosso aparato interno. E o Steve Jobs, né, ele tinha essa coisa e a caligrafia entrou na vida dele. Quando ele vai lá e vai criar o computador, o Macintosh, naquela época do Mac. A fonte do Macintosh. Ele vai lá e coloca a fonte do Macintosh. É o primeiro computador a ter uma escrita caligráfica. E isso era algo extremamente inovador na época. Né? Eu lembro disso, eu me lembro porque eu era criança e eu lembro que os computadores, os Macintoshes, eles eram coloridos ainda. Tinha o Macintosh vermelho, o Macintosh laranja, eram caríssimos, mas era um computador de arte. Passava aquela coisa de ser diferente, de ser artístico, que é o que o Steve trazia dentro dele, né? Esse desejo, essa busca de fazer o diferente. Então, assim, isso é muito claro também na escrita dele, essa tenacidade. As letras eram muito retas, né? Isso. Então, ele coloca aquela parte da caligrafia que que direciona para outra letra, começa aquela curvinha, aquele pezinho, né? Então tudo isso modificou, né? E a gente ela é mais confortável para ler, tira aquela dureza, né? De leitura. E aí ele criou as fontes que ficou no Macintosh. Macintosh, isso mesmo. A gente vê também, ó, por exemplo, aqui, ó, a assinatura dele é clara. Vamos ver mais uma. Essa. Tá vendo? Dá pra você ver, Steve Jobs. Sim, essa é. Vamos ver a próxima. Aqui, ó, Steve Jobs. E, ó, veja o seguinte, mesmo a gente vendo aqui, ó, Steve Jobs não é uma letra gigantesca, não tem um monte de curva, não tem fogos de artifício, é simples. Ela é simplificada. Na grafologia a gente chama de escrita simples, simplificada. Vamos ver aqui outra dele. Ó, essa super simples. Né? É uma assinatura que tem simplificação do nome, economia de formas e principalmente clareza.
Quando você tem clareza de onde você quer chegar, você sabe quem você é. Ele está focado do quê? Na identidade dele. Ele não está focado em parecer ser quem ele não era. Tem uma simplificação. Isso aqui é muito típico de pessoas que evitam perder tempo, sabe com o quê? Com redes sociais, que evitam perder tempo com coisas de ficar falando muito com o outro. Ele é objetivo, ele quer um resultado. E muitas vezes as pessoas que têm uma projeção clara de onde elas querem chegar, esse movimento de ir para frente, isso é visto pelo externo como uma pessoa que é chata, arrogante, crítica. Mas não, isso fala de que ele era uma pessoa que tinha visão de futuro, capacidade de antecipar os problemas. Olha, tudo isso a gente está vendo só pelo fato dessa escrita simples que ele tem. Né? Essa combinação da escrita com o texto, a gente vê que é a mesma coisa. Se a gente voltar aqui na escrita que mostra o texto dele, ó, é o mesmo tipo de dos finais da letra dele, né? Na continuidade, né? A visão de futuro, de buscar a visão do futuro, coisas novas. Então, ó, a gente vê o texto e a assinatura são iguais. São iguais. Tanto que você fala, cadê a assinatura dele? Aonde que tá aqui? Aí talvez você esteja vendo e pensando, então Letícia tem que fazer uma assinatura assim, igual a dele? Não. Porque, de novo, não se trata de você copiar o outro. Nós estamos falando de pessoas. Pessoas não são copiáveis. Embora eu sei que hoje o mundo faça muita gente copiar, etc., você precisa descobrir o que é seu, porque é o seu caminho que vai te levar onde você precisa ir, não ficar copiando as coisas dos outros, né? E uma coisa importante sobre o Steve Jobs, né? E que ele já sabia, a liderança não nasce de você agradar as pessoas. Quando você quer agradar os outros, você não consegue ser líder. E justamente quando ele deixa esse início minúsculo, né, da letra minúscula do nome, quer dizer, porque a liderança dele já amadureceu. Então a gente percebe que uma liderança amadurecida só aparece quando o ego diminui. Porque se fosse o S maiúsculo grandão, né, ele era o ego. Não, ele deixou, ele queria, o propósito dele era o quê? Transformar. A liderança de transformação, de integrar, de deixar o legado. E ele fez isso. Ele morreu com a missão cumprida. Exato. E é uma coisa importante que a Cíntia disse aqui, é o quê? A escrita dele, tanto a escrita quanto a assinatura, mostra, principalmente a assinatura, que ele tinha um negócio chamado autoconfiança. As pessoas que têm confiança em si, elas não estão preocupadas se elas vão agradar os outros. Elas não estão pensando o que o outro vai achar. Só que isso, de uma forma geral, para quem convive, fica pensando, mas que ruim, porque a pessoa não pensou em mim e não sei o quê. Não, ele tinha a capacidade de sustentar essa visão de futuro, né? Que a Cíntia falou bem. Aqui, ó, a visão de futuro. Os finais das letras, ó, aqui, né? Aqui. A escrita ascendente. Ele sabia que ele queria chegar em um lugar, em um patamar, ele buscava isso. E ele tinha a capacidade de sustentação desta visão que ele tinha. Se ele não sustentasse isso, se ele não tivesse autoestima, autoconfiança, qualquer coisa que um outro falasse, ele não ia superar. Então, a escrita do Steve Jobs mostra exatamente esse ponto. Que ele tinha dentro uma convicção interna muito grande e o mais legal, eu acho isso, baixa necessidade de aprovação externa. O S minúsculo. Que ele não se sentia inferior. Não, é o que ele faz. Ele era simples. É muito simples. Né? É muito simples. E ele, quando ele começou, né, a desenvolver os processos dele, os processos dentro da Apple, né? Ele só pensava em desenvolver para o outro. Algo para o outro, não para ele, né? Então, você olha assim e fala, nossa, escreveu com letra minúscula, nossa, mas existem outros aspectos também, né? Que você tinha falado. E dentro do propósito do nome dele, o propósito do nome dele é transformar, integrar e deixar legado. Ele fez isso. Aí, ó. Ele fez isso. Quando é a última assinatura dele que você colocar lá, a assinatura dele que está quase legível, tudo, não interessa se leia o nome dele ou não.
né? O que ele fez? Olha, não interessa se dá para ler, a gente sabe. Se você deixar separado, você não sabe quem é. Não. Porque o que importa é o que ele deixou, é o que ele, digamos que ele criou, mas o que ele deixou como marca, que é a Apple. E realmente, grandes líderes, eles têm um traço muito em comum, que é a intensidade. Por quê? A pessoa que ela é inovadora e ela é líder, ela vê coisa que ninguém vê. Então aí começa o conflito. Porque se eu vejo que podemos chegar em algum lugar e você não vê, aí você fala, Letícia, você tá louca, a gente vai fazer isso. Aí eu, não, Cíntia, mas dá pra gente ir, se a gente fizer não sei o quê. Foi o que gerou conflito na Apple. Aí a diretoria escolheu o CEO lá que eles tinham escolhido, né? Que tinha sido o CEO do McDonald's, se não me engano. E aí ele foi obrigado, ele acabou se demitindo, porque não tinha mais função para ele, ninguém escutava ele. Ele tinha uma visão que não conseguia passar para o outro. Aí o pessoal se deu mal e chamou ele depois, né? Porque não deu nada certo. Geralmente é isso que ele retornou, ele levantou a Apple e aí ele saiu, foi quando lançou o iPhone, né? E aí ele coroou a toda a capacidade dele, né? De integrar, né? Isso deixar o legado, de transformar. Tudo isso está no nome dele, está no Steve. Está no Steve, olha isso. Está no Steve. Está no Steve. Então, ó, veja só. Então, o Steve Jobs faz a inovação, ele cria a inovação, mas junto com a inovação vem os conflitos, que aí sim, todo esse rolo que a gente sabe, né? O Steve Jobs, ele também tem uma escrita, principalmente, que a gente poderia falar aqui, ó, para vocês saberem, o Jobs dele é como se fosse uma seta, tá vendo? A gente aqui, tem aqui, vamos ver outra, tá vendo? Tem a próxima, acho que vai dar para ver bem. Ó, aqui, ó. Parece uma lança, né? Uma espécie de lança. Determinado, né? Determinado, obstinação. Né? Mas, principalmente, como a gente está se tratando de um traço. Na escrita dele também tem. Aqui não vou ficar analisando aqui traço a traço, senão o programa vai ficar de horas. É que a assinatura coroa, é que a assinatura, né? ela consolida os traços na pessoa, né? Que é o relacionamento dele com ele mesmo. Então, o que isso quer dizer? Que ele era uma pessoa com alto padrão de exigência com os outros e com ele também. Então, não dava para esperar que uma pessoa com esse nível de visão vai ser uma pessoa fofa, falar, vem aqui, senta aqui, eu vou te explicar, olha, no futuro as pessoas vão querer isso aqui. Não, ele já viu, quer chegar lá e, vamos, gente. Que a gente pode entender que ele não teve maturidade para sustentar todo o poder. Não, mas ele acho que ele nem usou. Na minha opinião, ele não usou. Mas não se você pensar bem, ele tinha visão, tudo, mas ele não conseguia sustentar, né? E ele ficou milionário quando ele criou a Apple. Ele era jovem, né? Sim. Então, ele foi indo. Ele foi fazendo, foi indo, foi reagindo ao que as pessoas reagiam para ele, né? Então, o que eu entendo é que ele não tinha maturidade para sustentar o poder, ainda bem que isso aconteceu, porque ele teve que sair. Se ele não saísse, como é que ia ficar? Ia ficar brigando lá dentro? Ele perdeu a força lá dentro da Apple. Assim, sim. Porque ele tinha uma questão, do meu ponto de vista, é que a questão dele, ele era tão, sabia onde queria chegar, onde que ia, tinha visão, que o aspecto relacional dele com as pessoas, que aí se torna, que se tornava o problema. Porque tinha muita gente que admirava ele e outras pessoas não suportavam ele. Ele era difícil. Por causa disso. Criou muitos conflitos de relacionamento, né? O que eu acho é que na questão dele quando a gente tem um líder que não é um líder muito humano, ele vai ter as partes boas, que é a execução, mas ele vai para ele vai ficar falho, porque ele é um humano. E se ele não sabe se relacionar, tem dificuldade de emoção, de lidar com uma emoção e com a dele mesmo, quem vai pagar essa conta é a própria pessoa, que foi o caso dele, né? Mas a liderança dele é impossível de ser ignorada, a gente viu aqui totalmente, né? Por isso que ele é uma personalidade muito complexa, né? Do ponto de vista humano, né? Pessoas leigas vão olhar e vão dizer assim do Steve Jobs,
ele era genial, outros vão falar, ele era difícil. Mas, como a gente sempre fala, o ser humano, ele não é um traço, né? E a gente, na grafologia profissional, com o trabalho que a gente faz, né, Cíntia? A gente trabalho integrado. Exatamente. A gente olha a parte cognitiva, a parte emocional, instintiva, relacional, e tudo isso vai mostrar a complexidade que é ser quem se é. Quem veste os seus sapatos é só você. E compreendendo a história de vida. Quando você vai estudar a história de vida, você vai conseguindo ampliando a visão, né? De como é a pessoa. E tem uma frase dele que ele fala sobre liderança, que eu anotei, que eu achei muito importante, que ele fala assim: meu trabalho não é ser fácil com as pessoas, meu trabalho é torná-las melhores. E diante disso, né, ele conseguiu. No começo não, mas depois ele conseguiu, né? Então, ele falou também que a inovação é o que distingue o líder de um seguidor. Também eu achei muito interessante essa frase, né? Que a gente acaba resumindo e a gente consegue entender quem foi Steve Jobs. Excelente, gostei muito. Então, uma mensagem profunda aqui para você sobre a liderança. Steve Jobs, ele não liderava porque ele era perfeito. Ele liderava porque ele tinha uma coisa que se chama clareza interna. Ele sabia exatamente o que ele queria e para onde ele ia, né? E quando a escrita mostra isso, a direção vai aparecer. Quando você alinha a sua alma com a sua personalidade, a direção aparece, né? Que era o que aconteceu, né, com esse andar da carruagem em relação ao Steve Jobs, né? Então é isso. Eu encerro aqui hoje. A Cíntia quer dizer alguma coisa? Eu queria só falar alguma coisa, a última coisa, né? Sim, porque quando ele lançou o iPhone, né, ele integrou 3 sistemas ali. Certo. Né? Então ele coroou ali. Então ele integrou o computador com o som, né, que seria do rádio, com a imagem. Então ele integrou esses sistemas aí. Olha a visão que ele teve, né? Ele colocou em um aparelhinho só, né? Tudo isso. Então ele criou um outro, ele não juntou tudo, ele integrou um com o outro. E isso, o propósito dele veio com isso, ele colocou em prática, e eu acredito que se ele tivesse vivo ainda, a gente estava muito mais avançado em relação à parte da informática, né? Mas ele foi uma pessoa que vale a pena estudar, uma pessoa que vale a pena você ser admirado, né? Ele tinha sua personalidade difícil, mas você vai lendo sobre ele, você vai entendendo. E não é assim, coitadinho, porque ele foi adotado. Coitadinho não, ele foi adotado, e ainda bem que ele foi adotado, os pais que criaram ele levaram ele adiante para que ele pudesse, ele impondo o que ele queria. Não, eu não quero ficar nesse curso, eu quero fazer outra coisa. E ele foi fazendo o que ele quis, porque ele é muito determinado. Ele era determinado. Isso mesmo, Cíntia. Muito obrigada por esse complemento, fez todo sentido. E olha que líder, né? Que líder. Gente, grandes líderes não pedem permissão. Eles só vão lá e fazem o que tem que fazer, né? Então é isso. Muito obrigada por você estar aqui com a gente, né? Nossa audiência. A gente agradece vocês aí pelos comentários. E também, se você tiver interesse em saber alguma personalidade, curiosidade, escreve aqui para nós, embaixo aqui do vídeo. Não esquece de assinar e estar no canal da Cíntia e no meu também, tá bom, gente? Vai ser um prazer ver vocês por lá. Nas redes sociais também. Eu e a Cíntia estamos também lá no Instagram. É um prazer ver vocês e a gente se vê no nosso próximo GrafoCast Assinatura Não Mente. Até já. Tchau, até a próxima.